que surpresa, né? Quando eu me apresentei lá para matricular e o pessoal percebeu que eu tinha deficiência visual, né? O professor Joel, que à época era pró-reitor da PROAP, ele disse que se propunha a fazer um projeto para acessibilidade na universidade, né? A seção de acessibilidade é um órgão da PROAP, tem como razão desenvolver as políticas de acessibilidade da Universidade Federal do ABC. A seção de acessibilidade ela é nova na universidade. Nova não só como seção, mas nova como articulação política. Na verdade, antes mesmo da implantação da cota, nós já tínhamos cerca de 20 estudantes com deficiência. E a partir da vivência com esses estudantes, surge a discussão acerca dessa parte da população. E aí começa uma discussão a respeito também de uma política afirmativa, da construção de uma política afirmativa para a inclusão dessas pessoas na comunidade acadêmica. A reserva de vagas aqui, ela está progressiva. Então, começando com 1% em 2014, 2% em 2015, chegando em 2018 com 5%. Ações como Bolsa Permanência, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, entre outros, ajudaram de fato esses alunos permanecerem aqui. A Bolsa Acessibilidade, o auxílio, né, acessibilidade, ele foi criado, ele é um subsídio que dá condições para os alunos com deficiência adquirirem tecnologias assistivas para permanência aqui na instituição. Para conseguir produzir o livro acessível, a gente conta com a monitoria inclusiva, né? Isso foi um projeto pensado logo no começo da sessão de acessibilidade, onde pensava-se numa monitoria de auxílio ao aluno com deficiência. Então os professores começaram a ajudar, a procurar descobrir as maneiras que eles podiam estar facilitando, né, o acesso, me dando acesso às informações que eles passavam para todo mundo. E aí, turma, vocês vão vendo aqui na lousa todas essas linhas que eu estou desenhando aqui no limão, né? Aqui a gente tem o Equador Celeste. Tem professores que realmente se empolgam com essa possibilidade, com esse desafio, porque é um desafio intelectual, né? A boa vontade eu percebo que é generalizada. Eu nunca encontrei um colega que fosse contrário a isso, né, e que não quisesse ensinar o Josias, isso nunca. Tem um professor que a gente comunicou, olha, vai ter uma aluna com deficiência assim assado, a gente vai mandar um profissional, vai acompanhar. Ele falou, ótimo, maravilhoso. Ele mesmo mandou um e-mail para a aluna, conversou com a aluna, e no primeiro dia de aula ele sentou com a aluna e falou, olha, bacana você fazer minha disciplina, achei o máximo, e aí como que vai ser? Ok, me dá uma orientação, no final da aula eles conversaram de novo e foi uma coisa bem tranquila. O que eu já percebi foi uma incompreensão, eles não querem facilitar o curso para o Josias porque eles acham que isso seria preconceituoso com o próprio Josias. Então, no caso desse professor de matemática, foi um pouco difícil porque ele tinha dificuldade de perceber que aqueles problemas eram muito difíceis para o Josias, né? E eu falei para ele, olha, eu sou formada em física, eu não consigo resolver isso de cabeça. Como que a gente quer que o aluno resolva isso de cabeça, né? As pessoas precisam fazer um desenho para resolver esse tipo de problema. Essa questão da autonomia, por exemplo, ela não é muito clara, ela não é muito instantânea nas pessoas. Não é? Quando você vê uma pessoa com
alguma deficiência, a primeira ímpeto que você tem é ajudar. E como você não está preparado para ajudar, você vai no sentido mais, digamos, assistencialista possível. E, na maioria das vezes, essa não é a pedagogia correta. Você tem que ajudar a pessoa a ser autônoma. Né? Sim, eu acho que a independência é um estado de espírito, né? Então eu me considero independente por me considerar um cara livre de qualquer barreira. Eu acho que eu posso tudo, né?